Olá, eu lhe dou as boas-vindas a mais um vídeo do curso de Cálculo 1 e neste vídeo nós vamos falar de integrais de funções trigonométricas. Então, para nós fazermos a integral de funções trigonométricas, nós vamos utilizar algumas combinações de funções trigonométricas com potências de seno e cosseno. Nós queremos ver estratégias para calcular integral de seno elevado a m de x vezes cosseno elevado a n de x. Então, m aqui é um número e n um outro número. Então, o primeiro caso é quando nós temos uma potência do cosseno sendo ímpar, ou seja, n é da forma 2k mais 1. Então, qual é a técnica? Nós guardamos um fator do cosseno e usamos que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x para expressar os fatores remanescentes em termos de seno. Então, por exemplo, se eu tenho a integral de seno elevado a m de cosseno elevado a 2k mais 1, ou seja, uma potência ímpar, então eu mantenho aqui um cosseno e aqui vai ficar uma potência par, cosseno ao quadrado de x elevado a k. E aí eu reescrevo essa parte aqui do cosseno ao quadrado de x como sendo 1 menos seno ao quadrado de x. Então, essa expressão aqui vai ficar toda em termos de seno, e quando eu fizer u igual a seno de x, o du vai ser igual a cosseno de x dx, que vai ser justamente essa parte aqui, ó, cosseno de x dx vai ser du. Então, fica tudo em função de u du, e eu tenho aí a expressão toda em função de u du, e aí eu faço as contas, eu vou ter potência de u aqui. Vamos ver um exemplo que vai ficar bem claro essa situação. Calcule a integral de cosseno ao cubo de x dx. Então, eu vou reescrever aqui a integral de cosseno ao cubo de x dx. Quero calcular essa integral aqui. Então, qual é a técnica? Eu mantenho uma parte aqui do cosseno, então eu reescrevo assim como sendo cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. Agora, eu pego essa parte aqui do cosseno e reescrevo em função do seno. Então, fica a integral de 1 menos seno ao quadrado de x, que multiplica cosseno de x dx. E agora eu faço a substituição de u como sendo seno de x. Então, se u é igual a seno de x, então du vai ser igual a cosseno de x dx. Então, note que cosseno de x dx é du, exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. Isso aqui é du. Então, essa integral ela vai ficar igual à integral de 1 menos u ao quadrado, porque eu chamei seno de u, vezes du. E essa integral aqui é fácil de calcular, porque vai ser igual a u menos u ao cubo sobre 3 mais uma constante. E quem é u? U é seno, então vai ficar seno de x menos 1/3 do seno ao cubo de x mais uma constante. Então, esse aqui é o resultado dessa integral. Bom, agora nós vamos ver o caso em que a potência do seno é ímpar. Então, nós fazemos de modo análogo. Nós guardamos um fator de seno e usamos que seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado para expressar os fatores remanescentes em termos do cosseno. E aí, nós fazemos a substituição u igual a cosseno de x. Observe que se ambas as potências do seno e cosseno forem ímpares, nós podemos escolher usar o primeiro ou o segundo método, ou seja, deixar uma parte de seno ou uma parte só de cosseno. Então, você escolhe A ou B. Então, independe se os dois forem ímpares, você escolhe um dos dois. Vamos ver um exemplo aqui. Nós temos aqui que o seno é uma potência ímpar e o cosseno é uma potência par. Então, vou pegar e deixar uma parte aqui como sendo o seno e usar a outra parte par e escrever em função do cosseno. Então, vou reescrever aqui essa integral. Eu tenho aqui integral de seno à quinta de x, que multiplica cosseno ao quadrado de x dx.
Então, eu reescrevo da seguinte forma, como sendo a integral de seno à quarta de x, cosseno ao quadrado de x, vezes o seno de x dx. Então, esse seno à quinta eu expressei como sendo seno à quarta vezes seno. Agora, esse seno à quarta eu posso reescrever como sendo a integral de seno ao quadrado de x elevado ao quadrado, cosseno ao quadrado de x, seno de x dx, fazendo bem devagar. Agora, eu reescrevo o seno em função do cosseno. Então, aqui, seno ao quadrado, eu vou escrever como sendo 1 menos cosseno ao quadrado de x. Aí fica cosseno ao quadrado de x, seno x dx. E agora eu faço a substituição, u igual a cosseno de x. Então, du vai ser igual a menos seno x dx. Então, observe que aqui tem seno de x dx. E o du é menos seno de x dx. Então, se eu coloco um menos aqui, eu tenho que colocar um menos fora. Então, faço assim, vai ficar menos a integral. E aí eu vou substituir por u já. 1 menos u ao quadrado, que multiplica u ao quadrado, e aqui vai ser o du. Agora é só fazer essa conta, né? Então, eu vou ter menos a integral de u ao quadrado menos u à quarta du. E fazendo essa integral, nós vamos ter menos u ao cubo sobre 3, mais, porque vai ficar menos daqui com menos de fora da integral, u à quinta sobre 5, mais uma constante. Só que u é cosseno, então eu vou ter menos 1/3 do cosseno ao cubo de x, mais 1/5 do cosseno à quinta de x, mais uma constante. Então, dessa forma, a gente conclui essa integral. Agora, se as potências de seno e cosseno são pares, utilizamos a identidade dos ângulos metade. Seno ao quadrado de x igual a meio de 1 menos cosseno de 2x, ou cosseno ao quadrado de x igual a meio de 1 mais cosseno de 2x. E algumas vezes também pode aparecer essa identidade aqui, seno de x, cosseno de x, igual a meio do seno de 2x. Então, note que aqui nós estamos trocando um seno ao quadrado ou um cosseno ao quadrado por cosseno de 2x. Ou o produto deles, seno x, cosseno x, por algo que aparece seno de 2x. Essas partes aqui, seno de 2x ou cosseno de 2x, elas ficam fáceis de serem calculadas, a primitiva delas, através de substituição. Então, a gente usa esse tipo de substituição. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Nós queremos calcular a integral de 0 a π de seno ao quadrado de x dx. Então, essa integral de 0 a π de seno ao quadrado de x dx, nós podemos reescrever como sendo a integral de 0 a π de meio, vou reescrever o seno, é 1 menos cosseno de 2x dx. Então, esse meio eu posso botar para fora da integral, é meio da integral de 0 a π de 1 menos cosseno de 2x dx. E isso aqui vai dar o quê? Meio, a primitiva de 1 é x. Quando eu fizer essa daqui por substituição, chamando u de 2x, eu vou ter que vai aparecer um termo meio aqui. Então, vai aparecer menos meio do seno de 2x. Só é fazer por substituição, chama u de 2x. Muito bem, isso aqui tem que ser feito no intervalo de 0 até π. Então, vamos lá substituir. Essa aqui vai ser meio, que multiplica π menos meio do seno de 2 vezes π, seno de 2π. Seno de 2π é zero, menos, substituindo zero agora, 0
menos meio do seno de zero. Seno de zero também é zero. Então, essa parte aqui toda vai para zero, essa daqui também vai para zero, sobrou só π vezes meio. Então, isso daqui vai dar π sobre 2. Lembrando que quando nós temos uma integral definida, o resultado é sempre um número. Vamos ver esse outro aqui, ó. A integral de seno quarta de x dx. Então, nós vamos fazer o mesmo processo. A integral de seno a quarta de x dx, nós reescrevemos essa integral como sendo a integral do seno ao quadrado de x elevado ao quadrado dx. Né? Seno ao quadrado é o seno à quarta. E esse seno ao quadrado eu reescrevo como sendo meio que multiplica 1 menos cosseno de 2x. Isso aqui tudo está elevado ao quadrado dx. Então, esse meio ao quadrado, quando eu fizer meio ao quadrado, vai dar 1/4. Então, eu já vou colocar esse 1/4 para fora da integral. E eu vou ter aqui a integral e eu vou fazer aqui o quadrado da diferença de dois termos, que é o quê? 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes cosseno de 2x. Vai dar 2 cosseno de 2x. Mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de 2x dx. Aqui, eu tenho o cosseno ao quadrado de 2x. Olha o que aconteceu. Então, aqui vai ficar 1/4 da integral de 1 menos 2 cosseno de 2x, mais, agora aqui, ó, eu vou usar o arco metade de novo. Só que aqui, ó, é 2x. Então, eu vou ter que esse cosseno ao quadrado, ele é meio de 1 mais o cosseno de 2 vezes esse ângulo. Então, vai ficar 4x. E aí, fecho aqui, dx. Agora, como é que vai ficar essa conta aqui? Nós vamos ter 1/4. E aqui, eu já vou fazendo essas integrais, só que aqui eu vou quebrar em várias integrais. Então, vai ficar 1/4 de 1 dx menos esse 2 aqui, com 1/4, eu vou jogar para fora da integral, vai ficar meio, menos meio da integral do cosseno de 2x dx. Aqui, nós vamos ter meio vezes 1/4. Então, vai ficar mais 1/8 da integral de 1 dx. E aqui, o meio, 1/4, também vai ficar 1/8 mais 1/8 da integral do cosseno de 4x dx. Então, vamos lá fazendo essas integrais. Isso aqui vai ser 1/4 de x, que é essa primeira integral aqui, menos. Aqui, ó, fazendo por substituição, u vai ser igual a 2x, então vai aparecer 1 meio. Né? E a primitiva do cosseno é seno. Então, vai ficar meio com meio daqui, vai ficar 1/4. Então, 1/4 do seno de 2x. Mais, aqui eu vou ter 1/8 de x. 1/8 de x. E aqui vai ficar 1/4, que vai aparecer aqui, que vai multiplicar por esse. Então, 1/4 vezes 1/8 vai dar 1 sobre 32. 1 sobre 32 de seno de 4x, mais uma constante. Aí nós podemos juntar esse 1/8 mais 1/4. Note que 1/4 é a mesma coisa que 2/8. Então, se eu faço 2/8 aqui e somo com 8, vai dar 3/8. Então, aqui nós vamos ter 3/8 de x menos 1/4 de seno de 2x mais 1 sobre 32
do seno de 4x mais c. Então, esse aqui é o resultado da integral do seno à quarta de x dx. Agora nós vamos ver estratégias para a integral de tangente elevado a m vezes secante elevado a n, também considerando o primeiro caso da secante ser par. Então, nós vamos guardar um fator de secante ao quadrado e usar o fato que secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Então, note que a tangente e a secante elas estão bem relacionadas também pela derivada, né? Além dessa relação aqui, a derivada da tangente é secante ao quadrado e a derivada da secante é secante vezes tangente. Então, uma está relacionada sempre com a outra, uma aparece na derivada da outra. Então, nós fazemos assim, ó. Se eu tenho uma potência par da secante, então o que, que nós fazemos? Nós mantemos aqui uma secante ao quadrado dx e quebramos essa daqui em secante ao quadrado k menos 1. E aí nós mantemos a tangente. Então, nós reescrevemos a secante em função da tangente e chamamos U de tangente de x. Então, fica bem parecido com o que nós fizemos com seno e cosseno. Só que mudam aqui as derivadas e também mudam as relações entre a secante e a tangente. Vamos ver um exemplo aqui que vai ficar bem claro. Nós queremos calcular a integral de tangente à sexta de x, secante à quarta de x dx. Então, vamos reescrever aqui a integral de tangente à sexta de x, secante à quarta de x dx, como sendo, nós temos que manter, ó, é secante, é par, então nós temos que manter aqui uma secante ao quadrado. Então, eu reescrevo como sendo a integral da tangente à sexta de x, secante ao quadrado de x, vezes secante ao quadrado de x dx. Agora, eu escrevo a secante em função da tangente, mas mantenho essa daqui, só reescrevo essa que está aqui. Então, vai ficar assim, a integral de tangente à sexta de x, que multiplica 1 mais tangente ao quadrado de x, que é essa secante ao quadrado aqui, vezes secante ao quadrado de x dx. Agora, eu faço a substituição. U igual a tangente de x. Então, du vai ser igual a secante ao quadrado de x dx, que é a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, essa expressão que está aparecendo aqui, ó, secante ao quadrado de x dx, é exatamente o du. E aí, como eu chamei tangente de u, aqui vai aparecer o seguinte, ó, vai ficar a integral de u à sexta, que multiplica 1 mais u ao quadrado du. E essa aqui a gente pode desenvolver, né? Vai ficar u à sexta mais u à oitava du. E essa primitiva é u à sétima sobre 7 mais u à nona sobre 9 mais uma constante. Então, nós vamos ter 1 sobre 7 tangente à sétima de x mais 1 sobre 9 tangente à nona de x mais uma constante. Então, dessa forma, nós encontramos a primitiva da integral da tangente à sexta de x secante à quarta de x dx. Agora, o segundo caso é quando eu tenho a tangente com potência ímpar. Então, eu vou ter aqui a tangente elevada a 2k mais 1 de x secante elevado a n de x. Então, qual é a estratégia? Nós guardamos um fator secante vezes tangente. Esse fator secante vezes tangente, que vai aparecer aqui, ele vai virar o du, porque eu vou dizer que u é igual a secante de x. Então, a derivada du vai ser secante x tangente x. E aí nós vamos reescrever a tangente ao quadrado em função da secante ao quadrado. Então, vamos ver um exemplo aqui. Note aqui que não está aparecendo nada de secante. Vou escrever aqui o seguinte. Ó. Eu vou colocar aqui a integral de tangente ao cubo de x dx vai ser igual a integral de tangente ao quadrado de x
vezes tangente de x dx. Essa tangente ao quadrado de x é que eu vou reescrever como sendo a integral de secante ao quadrado de x menos 1, que multiplica a tangente de x, dx. Então, essa integral fica integral da secante ao quadrado de x tangente de x menos tangente de x dx. Agora, eu posso fazer o seguinte, ó, eu quebro essa integral da tangente aqui e quebro essa daqui também, assim, da seguinte forma, como sendo duas integrais. Vai ficar integral da secante de x vezes secante de x tangente de x dx. Quebrei essa primeira aqui. Menos a integral da tangente de x dx. Isso aqui vai ser igual agora. Ó, para resolver essa primeira aqui, eu vou chamar u de secante de x. Então, vou ter que u é igual a secante de x. Então, du vai ser igual a secante x, tangente x, dx. Então, note aqui, ó, que é exatamente o que está aqui. Ó. Isso aqui é du e aqui é u. Então, essa integral fica a integral de u du menos a integral da tangente. Vou repetir aqui, integral da tangente de x dx. Nós já sabemos o que é a integral da tangente, né? É o ln da secante de x, do módulo da secante de x. Então, nós vamos fazer essa conta aqui agora. Isso aqui vai ser igual a u ao quadrado sobre 2 menos ln do módulo da secante de x mais uma constante c. Mas quem é u? U eu chamei de secante, então vai ser meio da secante ao quadrado de x menos ln do módulo de secante de x mais uma constante. Essa primitiva aqui da tangente a gente já fez em aulas anteriores, tá? Então você dá uma revisada lá, nós mostramos que era ln da secante de x mais c. Agora, pode acontecer de nós não termos uma potência ímpar da tangente ou uma potência par da secante. Nesse caso, nós não temos uma regra simples para fazer essa conta. Então, aí nós temos que usar algumas identidades de funções trigonométricas, nós podemos utilizar também integração por partes e também nós temos que ter assim umas ideias boas, né? Tem que ter alguma engenhosidade. E muitas vezes nós vamos precisar dessas integrais aqui. Agora a gente já usou essa aqui, integral da tangente de x dx, que é ln da secante de x mais c. E a integral da secante de x é ln de secante de x mais tangente de x mais c. Eu vou mostrar aqui como é que a gente acha essa integral aqui. Eu vou fazer a conta, que essa daqui a gente ainda não fez a conta. Vou fazer ela bem aqui. Eu quero calcular a integral de secante de x dx. Então, tem um truque que nós utilizamos que é o seguinte. Eu reescrevo como sendo secante de x e eu vou multiplicar por 1 aqui escrito da seguinte forma, como sendo secante de x mais tangente de x dividido por secante de x mais tangente de x. Isso aqui dx. Então, qual é o truque aqui? O truque é esse, é fazer esse número 1 aqui, ó, porque secante de x mais tangente de x dividido por secante de x mais tangente de x, isso aqui é igual a 1, né? Sempre que esse denominador aqui for diferente de zero. Muito bem. Então, o que, que eu faço agora? Eu chamo u de secante de x mais tangente de x. Então, du vai ser igual a derivada disso aqui. A derivada da secante é secante x tangente x, mais a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Isso aqui tudo vezes dx. Agora, se eu olho para cá, ó, essa parte aqui, secante de x ao quadrado mais secante x tangente x, é todo esse numerador aqui vezes dx.
Então, esse numerador aqui multiplicado é exatamente o du, e aqui vai ficar u. Então, essa integral ela fica reescrita como sendo 1 sobre u du. E o que é a primitiva de 1 sobre u? É ln do módulo de u mais uma constante. E quem é u? U é justamente a secante de x mais tangente de x. Então, essa integral vai ser igual a ln do módulo da secante de x mais tangente de x mais uma constante c. Então, nós acabamos de mostrar essa relação aqui, que a integral de secante de x é realmente o ln da secante de x mais tangente de x em módulo. E aí nós podemos utilizar sempre. Então, já sugiro que seja memorizada essa integral. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Calcule a integral da secante ao cubo de x dx. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Quero calcular a integral da secante ao cubo de x dx. Então, eu olho isso aqui como sendo a integral da secante de x vezes a secante ao quadrado de x dx. E aí, como é que eu vou resolver essa integral? Eu vou resolver por partes, porque é um produto aqui, ó. Então, eu chamo u igual a secante de x e de dv eu vou chamar de secante ao quadrado de x dx. Então, quem é du? Du vai ser igual a derivada da secante. Derivada da secante é secante x tangente x. E se dv é igual a secante ao quadrado de x, então v é a primitiva disso. Então, secante ao quadrado, né? Quem é que dá a derivada da secante ao quadrado? É a tangente de x. Então, aqui dá tangente de x. Então, lembrando aqui a regra de integração, né? A integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Então, a integral da secante ao cubo de x dx vai ser igual. Então, fazendo a substituição, nós vamos ter u vezes v. U é secante e v é tangente. Então, vai ficar secante x, tangente x, menos a integral de v du. V du. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar a secante de x vezes tangente ao quadrado de x dx. Só que a tangente ao quadrado eu vou escrever em função da secante ao quadrado. Então, essa conta aqui vai ficar secante de x tangente de x menos a integral de secante de x, que multiplica secante ao quadrado de x menos 1 dx, reescrevendo a tangente. Então, a integral de secante ao cubo de x dx vai ser igual secante x tangente x menos a integral da secante ao cubo de x menos secante de x dx, que eu posso quebrar em duas integrais essa parte aqui. Vai ser igual a secante x tangente x menos a integral da secante ao cubo x dx mais, porque menos daqui com menos daqui vai ficar mais, a integral da secante de x dx. Observe aqui que apareceu a própria integral que eu estou querendo calcular, só que ela está com o sinal de menos. Então, eu posso somar nos dois lados aqui com a integral da secante ao cubo de x. Então, aqui nós vamos ter duas vezes a integral da secante ao cubo de x dx vai ser igual a secante x tangente x mais a integral da secante x, que nós acabamos de ver, que é ln do módulo de secante de x mais tangente de x, isso tudo aqui mais uma constante C1. Então, eu pego e divido tudo por 2, né, dos dois lados. Então, vou ter que a integral da secante ao cubo de x dx vai ser igual a meio de secante de x tangente de x
mais ln do módulo de secante de x mais tangente de x, mais uma constante c, que aí eu estou fazendo a constante C1 sobre meio, vezes meio, né? Que dá o C. E aí, esse aqui é o resultado da nossa integral. Agora nós vamos ver produtos de seno de mx e cosseno de nx na integral. Então, para isso, nós trocamos esses valores por essas relações. Quando eu tenho seno de A cosseno de B, isso é meio do seno de A menos B mais seno de A mais B. O seno de A vezes seno de B é meio do cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B. E o cosseno de A vezes cosseno de B é meio cosseno de A menos B mais cosseno de A mais B. Então, nós trocamos essa relação por uma dessas aqui, dependendo do que vai aparecer lá. Se for seno com cosseno é essa, se for seno com seno é essa, e cosseno com cosseno é essa outra aqui. E aí, nós, fazendo a substituição, fica mais simples a conta. Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho seno de 4x que multiplica cosseno de 5x. Eu quero essa primitiva aí. Então, nós fazemos a substituição. Ó. A integral do seno de 4x cosseno de 5x dx vai ser igual. Lembrando, a relação aqui era a seguinte, ó, vou fazer um espacinho bem aqui. Ó. Quando eu tenho seno de A cosseno de B, isso é meio de seno de A menos B mais seno de A mais B. Onde A aqui está representando o 4x e B aqui está representando o 5x. Então, essa integral vai ficar assim. A integral de seno vai ficar 4x menos 5x, vai dar menos x. Mais o seno agora de A mais B. 5x mais 4x. Então, dá 9x dx. Aí, essa conta fica fácil. Note que o seno de menos x, como o seno é uma função ímpar, é menos seno de x. Então, vou escrever assim, ó. É a integral de menos seno de x dx mais a integral de seno de 9x dx. Bom, esse menos eu posso colocar para fora da integral, é menos a integral do seno de x dx mais a integral de seno de 9x dx. E aqui a primitiva do seno é menos cosseno. Com esse menos aqui vai ficar mais. Então fica cosseno de x mais, e aqui eu vou fazer por substituição, chamando u de 9x. Então vai aparecer 1 sobre 9. Só que a primitiva do seno é menos cosseno, então esse sinal aqui troca e vai ficar menos. Menos 1 sobre 9 do cosseno de 9x, mais uma constante c. Então, aqui nós temos o resultado da nossa integral. Bom, pessoal, então era isso que nós tínhamos para esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido cada caso desses e isso ajuda bastante a gente na hora que nós estamos fazendo o cálculo de integrais, que aparecem essas funções trigonométricas, principalmente essas potências aí, ou um número vezes x, né? Seno de mx, cosseno de nx. E não esqueçam de fazer os exercícios que estão disponíveis na nossa plataforma, nas listas de exercícios. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.